Olá, pessoal! Tudo bem? Que saudade que eu estava de vir aqui conversar com vocês. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a minha experiência de como decidi praticar o ID, levar o Evangelho e o amor de Jesus e não me esconder mais. Mas você sabe, né? Antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo e compartilhe muito. Agora vamos comigo que eu vou contar um pouco mais sobre essa experiência. O ano passado, em 2019, eu estava em um culto e a minha mãe, a pastora Giane, estava ministrando uma palavra e ela contou as experiências da nossa geração, da nossa família, dos tataravós, bisavós, avós, experiências dela, de todos nós da família. E ela usou aquele versículo dos pés formosos. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. E eu decidi que eu não deveria me calar mais, eu deveria ir, não me esconder, continuar e pregar e continuar o que a minha geração viveu, continuar pregando o Evangelho e o amor de Jesus. Algum tempo depois surgiu a ideia de fazermos o canal. Nós conversamos, planejamos, projetamos e algum tempo depois nós fizemos o primeiro vídeo do canal Ser Cristão. Por muitas vezes eu me calei, pois pesava sobre mim o peso da culpa. Eu nasci num lar cristão, eu vivi toda a minha vida servindo a Deus, mas em alguns momentos eu me deixei ser levada pelas vontades da carne, pelas enganações de Satanás, e pesava sobre mim o peso da culpa. Mesmo que eu já tinha pedido perdão, mesmo que eu já tinha tomado uma decisão de mudança de vida, eu não conseguia fazer, eu não conseguia ir, porque eu sempre pensava, mas eu já errei isso, mas eu já fiz aquilo de errado, como que eu vou falar de Jesus sendo que eu já pequei? E era muito forte esse peso da culpa sobre mim. E isso tudo só fez com que eu regredisse, com que eu parasse, com que eu ficasse estagnada e eu não conseguia falar e fazer a vontade de Deus. Eu não me sentia merecedora. E realmente eu não sou, ninguém é. Nós não somos merecedores de tamanho amor de Jesus. Nós não somos merecedores de tamanho sacrifício de Jesus por nós. Mas a partir do momento que eu coloco a culpa de um pecado que já foi perdoado por Deus, maior do que o que Jesus fez por mim na cruz, eu começo a olhar só para a dificuldade, só para o problema, só para o passado e não enxergo aquilo que Jesus fez por mim. Eu não me sentia merecedora, mas eu comecei a compreender que eu tinha que entender o sacrifício de Jesus. Porque a morte de Jesus na cruz nos trouxe vida, nos trouxe salvação, foi para perdão e remissão dos nossos pecados, foi para nos livrar. E quando eu entendo que a graça do Senhor é muito maior do que aquilo que eu já errei, que o olhar de Jesus para nós é muito maior do que o olhar de acusação que o diabo tem por nós, quando eu compreendo isso, eu começo a entender que eu posso sim fazer a vontade de Deus, independente do que eu já errei, porque eu não posso continuar no pecado, mas se eu decidir que eu já não vou fazer mais aquilo, se eu entender que Jesus já me perdoou, que o sangue de Jesus derramado na cruz por mim, que o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição foi para me dar vida, foi para me dar uma nova chance. Quando eu entendo isso, eu começo a fazer a vontade de Deus. Assim como aquele ladrão na cruz, existia dois ladrões junto com Jesus. Um acusou Jesus, se tu és mesmo Deus, desce daí, salva você e a nós. Mas aquele outro ladrão não, ele se humilhou. Naquele momento ele reconheceu que todos aqueles pecados dele, ele não era nada perante quem era Jesus. E naquele momento, quando ele reconheceu quem era Jesus, Jesus deu a ele a salvação. E ele pôde usufruir dessa graça de Jesus. Ele pôde ali ser perdoado. E a partir desse momento, todos os seus pecados ficaram para trás. E ali, a graça de Jesus foi sobre a vida daquele homem, daquele ladrão na cruz, que a partir daquele momento se tornou um homem santo, puro, que se encontrou com Jesus no céu. Assim como Raabe, que era uma prostituta,
mas entendeu que precisava de esconder aqueles homens enviados por Josué. E naquele momento ela tomou uma decisão. Ou ela ia viver algo novo na vida dela, ou ela ia continuar vivendo o seu pecado, vivendo a sua vida da mesma forma de antes. Quando ela decidiu que ela deveria cuidar daqueles vigias, esconder aqueles vigias, ela transformou não só a sua história, mas a vida da sua família. E Raabe, que antes era uma prostituta, ela entrou para a genealogia de Jesus. Uau, que coisa incrível isso! Tá vendo o que Deus pode fazer? Eu comecei a entender isso, que sim, eu já pequei, eu já errei muito na minha vida, mas eu decidi que eu não queria mais colocar sobre mim o peso da culpa. Eu queria viver a vontade de Deus, eu queria levar o amor de Jesus, eu queria continuar o que a minha geração fez. Existem tantas histórias lindas dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. Por que eu iria parar por causa de pecado que já foi perdoado por Jesus? Por que eu iria colocar sobre mim esse peso e eu não iria fazer aquilo que Deus mandou? Ir de pregar o evangelho a toda nação, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixou esse versículo, ele deixou esse mandamento para nós, ide. E eu entendi que eu deveria ir e continuar praticando e levando o amor de Jesus, assim como a minha geração fez. Assim como Deus fez com muitos homens e mulheres, eu entendi que eu podia sim continuar a vontade de Deus, sem parar, sabe? Sem ficar com culpa, sem ficar com peso, porque eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz. Eu entendi o meu propósito, eu entendi o meu chamado. E a partir do momento que eu entendi o meu propósito, eu entendi o meu chamado, eu fui e continuei fazendo a vontade de Deus. Mas precisamos entender que devemos estar na pura disposição de Deus. Porque existia um peso da culpa sobre mim e eu não conseguia me livrar desse peso da culpa. Mas eu continuava indo para a igreja, eu continuava buscando a Deus, eu continuava servindo a Deus. E em algum momento Deus foi lá e me pegou, me moldou, me sacudiu, me mostrou que eu não deveria me calar. E foi com a minha própria mãe. Mas não foi aqui em casa, numa conversa, num café. Deus também podia fazer isso. Mas foi numa ministração, onde ela falou sobre os pés formosos. Isso queimou tão forte dentro de mim. Meu Deus, será que eu estou sendo pés formosos? Será que eu estou continuando aquilo que a minha geração fez? As gerações antes de mim não tiveram medo, não tiveram vergonha de falar de Jesus. Elas simplesmente iam e pregavam e falavam. O meu avô era alguém sensacional. Quem conhece, quem está perto da gente sabe o tanto que a gente fala do meu avô. Eu queria muito que meu avô ainda estivesse vivo, mas o meu avô é alguém inesquecível. O meu avô é alguém que onde ele ia, ele pregava o amor de Jesus. Se ele ia na padaria, ele falava de Jesus. Se ele ia na farmácia, ele falava de Jesus. Se ele ia no mercado, ele falava de Jesus. Todo mundo conhecia o seu Beatino. Todo mundo sabia que o seu Beatino era cristão, que ele falava de Jesus. Onde meu avô ia, ele levava o amor de Jesus. E isso tudo estava aqui, ó, dentro de mim. E eu entendi que chega de me calar, chega de parar, que eu deveria ir e fazer, assim como as minhas gerações fizeram. Por isso, eu continuei a vontade de Deus para a minha vida. Hoje eu te desafio a você querer sair do comodismo, a você querer sair de onde você está, da forma que você está. Faça algo a mais. Faça algo a mais por Deus. Se existe um peso de culpa pelos seus pecados, se você ainda pratica os pecados, se arrependa. Se arrependa de verdade diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus, se arrependa e não faça mais, porque era isso que Jesus falava. Vá e não peques mais. Então, se você tem sobre você o peso do pecado, se arrependa e continue fazendo a vontade de Deus. Mas se você já se arrependeu, já pediu perdão e continua sobre você a culpa, arranque isso dentro de você, porque Deus precisa de te usar.
Deus quer te usar para transformar a sua família. Deus quer te usar para transformar as pessoas do seu trabalho, da sua escola. Onde você estiver, Deus quer usar você. Então, saia dessa posição que você está. Porque você, nós precisamos de praticar o ID. Nós precisamos de ser pés formosos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e te espero no próximo vídeo.